Pai do Senhor Jesus, façamos hoje a leitura dos capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e 12, né, do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Jeremias, capítulo 7. Mensagem de juízo à porta do templo do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, que passais por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, este é o templo do Senhor. Templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para o vosso próprio mal, então vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde a antiguidade e para sempre. Mas vós confiais em palavras falsas e sem proveito, por acaso furtando, matando, cometendo adultério, jurando falsamente, queimando incenso a Baal e seguindo outros deuses que não conhecestes. Virei e vos apresentareis perante mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, estamos seguros, apenas para continuardes a praticar todas essas abominações. Esta casa, que se chama pelo meu nome, transformou-se para vós no antro de ladrões, e eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde primeiro fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, porque fizestes todas essas coisas, diz o Senhor, e não ouvistes quando eu vos falei insistentemente, nem respondestes quando vos chamei, então farei a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que dei a vós e a vossos pais, o mesmo que fiz a Siló. E vos expulsarei da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. Mas tu não deverás orar por este povo, nem levantar clamor ou oração em seu favor, nem me buscar, pois não te ouvirei. Não vês o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazer bolos à rainha do céu, e fazem ofertas derramadas a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. Por acaso é a mim que eles provocam, diz o Senhor, não é a si mesmos por sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Sim, a minha ira e o meu furor se acenderão e não se apagarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Pois quando tirei vossos pais da terra do Egito, não lhes falei, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas lhe ordenei isto, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus.
E vos sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos corra tudo bem. Mas não ouviram, nem prestaram atenção, antes andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração perverso. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dia após dia. Contudo, não me ouviram, nem prestaram atenção, mas foram teimosos, fizeram pior do que seus pais. Portanto, tu lhes dirás todas essas palavras, mas não te ouvirão. Tu os chamarás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não obedeceu à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. A verdade foi destruída e não se encontra mais em sua boca. Cortai o cabelo e jogai-o fora. Levantai um lamento sobre as colinas vazias, porque o Senhor já rejeitou e desamparou esta geração, digna de sua ira. Porque o povo de Judá fez o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para profaná-la. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale de Ben-Rinom, para queimar os seus filhos e suas filhas em sacrifício, o que nunca ordenei, nem me veio à mente. Portanto, diz o Senhor, está vindo dias em que não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas vale da matança, pois enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará em desertos. Amém, aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 8 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E serão expostos ao sol, à lua e a todos os astros do céu, a quem eles amaram, serviram e seguiram, a quem buscaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre o chão. E todos os sobreviventes deste povo mau, de todos os lugares para onde os expulsei, preferirão a morte em vez da vida, diz o Senhor dos Exércitos. O castigo é inevitável. Disse-lhes mais, assim diz o Senhor, será que os homens cairão e não se levantarão? Eles se desviarão e não voltarão? Porque este povo de Jerusalém se desvia com uma rebeldia constante, persiste no engano, recusa-se a voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é correto. Não há ninguém que se arrependa da sua maldade, dizendo o que fiz. Cada um se desvia para o seu próprio caminho, como um cavalo se arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados, e a rolinha, a andorinha e o tordo observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece as regras do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, temos a lei do Senhor, se a pena mentirosa dos escribas a converteu em mentira. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é esta que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos aos conquistadores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dedica à ganância, desde o profeta até o sacerdote. Todos lançam mão da falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, mas não há paz. Por acaso
se envergonharam por terem cometido abominação? Não, de maneira alguma, nem mesmo sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu tomarei as suas colheitas, diz o Senhor. Mas já não há uvas na videira, nem figos na figueira. Até as folhas estão caídas, e até mesmo o que lhes dei foi tirado deles. Porque ainda estamos sentados, reuni-vos, vamos para as cidades fortificadas, para morrer ali, pois o Senhor nosso Deus nos condenou à morte e nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra o Senhor. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum, e o tempo de cura, mas veio apenas o terror. Ouve-se desde Dan o refolegar dos seus cavalos, A terra toda estremece ao som dos rinchos dos seus ginetes. Porque vêm e devoram a terra e tudo o que nela existe, a cidade e seus habitantes. Estou enviando entre vós serpentes, víboras, que ninguém consegue encantar, e elas vos morderão, diz o Senhor. Não há consolo para a minha dor, meu coração desfalece dentro de mim. Este é o clamor da filha do meu povo, que se estende por toda a terra. O Senhor não está em Sião, o seu rei não está ali, porque me provocaram a ira com suas imagens, com ídolos estrangeiros. O tempo da colheita passou, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou aflito por causa da aflição da filha do meu povo. Ano de luto, o espanto apoderou-se de mim. Por acaso não há bálsamo em Gileade, nem médico? Porque não houve cura para a filha do meu povo. Façamos agora a leitura do capítulo 9 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Ah, se a minha cabeça se tornasse águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ah, se eu tivesse no deserto um abrigo de viajantes, para poder deixar o meu povo e me apartar dele. Porque todos eles são adúlteros, um bando de traidores. Reteçam a língua como um arco para tirar mentiras. Prevalecem na terra, mas não para a verdade, porque pecam, indo de mal a pior, e não me conhecem, diz o Senhor. Tende cuidado, cada um com seu próximo, e não confieis em nenhum irmão, porque todo irmão não faz outra coisa senão enganar, e todo próximo anda caluniando. Cada um engana o seu próximo, e ninguém fala a verdade. Treinaram a língua para falar mentira e se cansam de tanto pecar. Opressão sobre opressão, engano sobre engano. Eles se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Ameaças de ruína e de exílio. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu os refinarei e provarei. De que outra maneira procederia com a filha do meu povo? A língua deles é uma flecha mortífera. As palavras da sua boca são enganosas. Cada um profere palavras de paz com seu próximo, mas no coração arma-lhe ciladas. Por acaso não os castigarei por causa disso? Diz o Senhor. Não me vingarei de uma nação como esta? Chorarei e levantarei meu pranto pelos montes e minha lamentação pelas pastagens do deserto. Porque já estão queimadas, de modo que ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado. Tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, de modo que fiquem desabitadas. Quem é sábio para entender isso? A quem a boca do Senhor revelou, para que possa anunciá-lo? Por que razão a terra arruinada e devastada como um deserto, e desbastada como um deserto, de modo que ninguém passa por ela? O Senhor respondeu: por que abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles, e não ouviram nem seguiram a minha voz? Amém, aleluia, é verdade, sim. Pelo contrário,
Andaram na rebeldia de seu coração, seguindo Balaíns, como seus pais lhe ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: darei a este povo comida amarga e água envenenada. Também os espalharei por entre nações que nem eles nem seus pais conheceram. Enviarei contra eles a espada até que os tenha exterminado. Lamentação pelo castigo de Sião. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e clamai as mulheres e chamai as mulheres pagas para chorar, para que venham. Trazei as mulheres mais hábeis, para que venham também. E se apressem, levantem seu lamento sobre nós, para que nossos olhos se derretam em lágrimas e das nossas pálpebras fluam águas. Porque de Sião se ouviu uma voz de lamento. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados por ter deixado a terra, porque destruíram nossas moradas. Mas vós, mulheres, ouvi a palavra do Senhor e abri vossos ouvidos à palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas e cada uma a lamentação à sua vizinha. Pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminando as crianças das ruas e os rapazes das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens cairão como esterco sobre o campo, como espigas deixadas para trás, pelo que colhe, sem que ninguém as apanhe. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Amém, aleluias, glórias a Deus. Diz o Senhor: estão vindo dias em que castigarei todo o circunciso, juntamente com o incircunciso. O Egito, Judá e Edom, os amonitas e moabitas, todos os que rapam os cabelos e habitam no deserto, pois todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Façamos agora a leitura do capítulo 10, comparação dos ídolos com o Senhor. Ouvi o que o Senhor tem a vos dizer, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles espantam-se as nações. Pois as práticas religiosas dos povos são inutilidade. Corta-se do bosque um pedaço de pau, que é trabalhado com o machado pelas mãos do artífice. Eles o revestem com prata e ouro, firmam-no com pregos e martelos para que não caia. São como espantalho num pepinal. Não podem falar e precisam de quem os carregue, pois não podem andar. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o poder do teu nome. Amém, aleluias, glórias a Deus. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor, porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe ninguém semelhante a ti. Mas todos eles são insensatos e loucos, são instruídos por ídolos feitos de madeira. Trazem prata batida de Tarsis e ouros de Ufaz. O trabalho do artífice é o ouro de Ufaz. O trabalho do artífice e do fundidor é vestido de azul e púrpura. Todos eles são obra de peritos. Todos eles são obras de peritos. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua ira. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra, eles desaparecerão da terra e de debaixo do céu.
Ele fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com a sua inteligência. Quando ele faz soar o seu trovão, logo há tumulto de águas no céu. E ele faz subir das extremidades da terra os vapores, faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem ignorante não tem conhecimento, todo fundidor é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as imagens que funde são falsas e nelas não há fôlego. São inúteis, fabricação enganosa, quando vier o castigo perecerão. A porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o que forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Ajunta as tuas coisas, ó Deus, que habita em lugar sitiado. Pois assim diz o Senhor, desta vez lançarei fora os moradores desta terra e lhes trarei sofrimento para que venham a sentir. Ai de mim, pois estou ferido. O meu ferimento não tem cura, mas eu havia falado. Certamente isto é a minha enfermidade e devo suportá-la. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas estão rompidas. Os meus filhos me deixaram e não existem mais. Não ficou ninguém para armar a minha tenda e levantar as lonas. Pois os pastores são insensatos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se dispersaram. Estão chegando rumores, um grande tumulto na terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma devastação, uma morada de chacais. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nele compete traçar seus passos. Corrige-me, ó Senhor, mas com justiça, não na tua ira, para que eu não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam teu nome, porque devoram Jacó. Sim, eles o devoraram, consumiram e assolaram a sua morada. Façamos agora a leitura do capítulo 11 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. A aliança é quebrada. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não dê ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de fundição de ferro, dizendo: ouvi a minha voz e fazeis segundo tudo o que vos mando. Assim vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que dá leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi: amém, ó Senhor. Disse-me, pois, o Senhor: proclama todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi e cumpri as palavras desta aliança. Porque várias vezes adverti vossos pais, desde o dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, dizendo: ouvi a minha voz. Mas não ouviram, nem prestaram atenção. Pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração mau. Por isso executei contra eles todas as palavras desta aliança, as quais os ordenei que cumprissem, mas não o fizeram. Diz-me mais o Senhor: achou-se uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Repetiram os pecados de seus pais, que se recusaram a ouvir as minhas palavras, e seguiram outros deuses para lhes cultuar. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor:
Estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Esses, porém, de maneira alguma os livrarão quando vier a calamidade sobre eles. Os teus deuses são tão numerosos quanto as tuas cidades, ó Judá. E os altares que tendes levantado à vergonha, altares para queimar o incenso a Baal, queimar incenso a Baal, são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. Mas tu não deverás orar por este povo, nem levantar por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que clamarem a mim, por causa da sua calamidade. O que a minha amada faz? O que a minha amada faz em minha casa, visto que são muitos seus planos enganosos? Por acaso as carnes consagradas te livrarão? Quando praticas o mal, então andas saltando de prazer? O Senhor te chamou de oliveira verde, bela, por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de um grande tumulto, ateou-lhe fogo e quebraram-se os seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti uma calamidade, por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. A conspiração contra Jeremias. Fiquei sabendo, pois o Senhor me mostrou. Então me fizeste compreender as suas ações. Mas eu era como um cordeiro manso que se leva à matança, não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-no da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, pois entreguei a ti a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram tirar-te a vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras por nossas mãos. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu os punirei, os moços morrerão pela espada, seus filhos e suas filhas morrerão de fome. E não ficará nem sequer um remanescente, pois farei vir sobre os homens de Anatote uma calamidade, sim, o ano da sua punição. Amém, aleluia, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 12, né? Que é o último capítulo do livro de Jeremias. A queixa de Jeremias. Ó Senhor, tu és justo quando apresento minha causa perante ti. Contudo, desejo falar contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro. Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração deles. Tu, porém, me conheces, ó Senhor. Tu me vês e provas minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matador e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra lamentará e todo o capim do campo secará? Os animais e as aves perecem por causa da maldade dos que nela habitam, pois disseram: ele não verá o nosso fim. A resposta do Senhor: se te cansas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se não te sentes seguro numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa de teu pai, estes mesmos agem com perversidade para contigo. Eles mesmos gritam intensamente contra ti. Não confies neles, ainda que te digam coisas boas. A profecia contra os invasores. Desamparei a minha casa, desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei aquela a quem amo na mão de seus inimigos. Minha herança tornou-se para mim como um leão numa floresta. Levantou sua voz contra mim, por isso eu a odeio.
Por acaso a minha herança transformou-se em uma ave de rapina ou em hienas? As aves de rapina andam rodeando sobre ela, e de ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisotearam a minha propriedade, tornaram minha propriedade preciosa em um deserto desolado. Eles a transformaram em desolação. Desolada ela clama a mim. Toda a terra está desolada, mas ninguém se importa com isso. Sobre todas as colunas vazias do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde uma extremidade da terra até a outra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se para nada conseguir. Ficarei decepcionados com as vossas colheitas, por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam na minha herança, que fiz meu povo Israel herdar. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei a casa de Judá do meio deles. E depois de tê-los arrancado, voltarei e terei compaixão deles, e os devorarei, devolverei, cada um a sua herança, cada um a sua terra. E se aprenderem diligentemente os caminhos do meu povo, e jurarem pelo meu nome, dizendo, como vive o Senhor, assim como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei aquela nação completamente e a destruirei, diz o Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Assim encerramos a leitura dos capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do livro de Jeremias e clamamos pela paz entre as nações. Em nome de Jesus, amém.